Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Chegamos ao 33º domingo do tempo comum. É o penúltimo domingo do tempo comum. Consequentemente, é o penúltimo domingo do ano litúrgico. Na próxima semana celebraremos a solenidade que encerra o ano litúrgico e já indica o início do Advento. Celebramos nesta ocasião, há 4 anos, por iniciativa do Papa Francisco, o chamado Dia Mundial dos Pobres. E este ano o Papa, na sua mensagem, oferece a reflexão a partir de uma citação bíblica que se encontra no livro da Sabedoria: estende a tua mão ao pobre. Hoje também, todos nós, em grande parte, vamos às urnas no nosso país para escolher aqueles que, de maneira mais próxima a nós, vão gerir a cidade, no caso dos prefeitos e prefeitas, e que vão acompanhar, fiscalizar, propor iniciativas, projetos, no caso das vereadoras e vereadores. É um momento importante e que nós, como cristãos, devemos sim participar, escolhendo a partir dos nossos valores, daquilo que a Igreja nos orienta, porque ela não oferece nenhum nome específico para escolhermos. A Igreja Católica não tem esta prática de indicar nomes, mas oferece sempre critérios. E o maior critério é que as pessoas estejam dispostas a trabalhar pelo bem de todos, pelo bem comum, sobretudo, nesse contexto que nós estamos, pelos pobres. Isso é o fundamental. Então, nesta nossa Eucaristia, supliquemos do Senhor a sua luz, para que no exercício democrático da escolha das pessoas que vão ocupar os cargos públicos, nós sejamos coerentes e que aqueles e aquelas que saírem vencedores, vencedoras, digamos assim, das urnas, possam trabalhar por todas as pessoas, não apenas pelos seus grupinhos. Assim, então, queremos nos unir às pessoas que completam o aniversário: Magda Aparecida de Oliveira, também o casal, Magda também, além de ser aniversário, está completando aniversário de casamento, ela e o José da Vieira, 23 anos, Lúcio Mariano Neto, Vanilda Cristina Ferreira de Assis. E também apresentamos a Deus nossas orações pelos falecidos, de modo particular o Lucas, evangelista, que completa 3 meses de seu falecimento, além dos outros que estão aqui também inscritos. Peçamos ao Senhor que perdoe nossas faltas e nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai de amor, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Provérbios. Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto todos os dias de sua vida. Procura lã e linho e com habilidade trabalha em suas mãos. Estende a mão para a roupa e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem as suas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de suas mãos há de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando as pessoas disserem paz e segurança. Então, de repente, sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Fico de pé com amigos do Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Fica em mim, eu em vós edificar. Quem em mim permanece, esse dá muito fruto. Fica em mim, eu em vós edificar, diz o Senhor, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos conhecemos bem este texto que acabamos de ouvir. Eu suponho que nenhum de nós que acabamos de escutá-lo tenhamos escutado pela primeira vez. Talvez não consigamos assim dizer, de memória a história, mas quando a gente fala a parábola dos talentos, todos nós pelo menos sabemos do que se trata e das interpretações que foram surgindo, algumas até um tanto quanto, digamos, muito complicadas, porque dependendo do olhar para esta parábola, eu posso justificar uma série de atitudes, de comportamentos que, na verdade, não dizem respeito ao reino de Deus.
É preciso, em primeiro lugar, então, que nós situemos esta parábola que acabamos de ouvir dentro do contexto maior do que Jesus se propunha a anunciar, que é o reino dos céus, o reino de Deus. E muitas vezes, até mesmo por causa de algumas palavras que hoje são muito desafiantes para nós, por exemplo, a ideia de lucrar, né? Podemos sair desta parábola com a ideia de que eu preciso lucrar. Posso sair da parábola com a ideia de que eu tenho que trabalhar, né? Que eu tenho que ser um servo bom e fiel, produzir lucros, produzir dinheiro para o meu patrão, né? Dentro de um sistema que assim se configura, em que uns vão se beneficiando da força de trabalho de outros, e às vezes se beneficiam de tal modo dessa força de trabalho, que a gente pode usar a palavra exploração. Não se trata apenas de uma relação de trabalho, mas de uma exploração, ainda que supostamente todas as leis trabalhistas estejam garantidas, uma vez que a exploração não está apenas no não cumprimento das leis, mas aquilo que a pessoa obtém com a força de trabalho de cada pessoa, de cada homem, de cada mulher. Às vezes a gente pode incutir, quer dizer, assimilar uma ideia de que é isso mesmo, eu tenho que trabalhar o tempo todo. E que eu não posso ficar assim um pouco tranquilo, porque não, a gente tem que trabalhar, é importante trabalhar. Eu penso que esse é um risco de olharmos para a parábola de uma maneira que nos distancia do reino de Deus. Claro, as comunidades cristãs, quando registraram esta parábola, queriam dizer algo. E ela pode ter, inclusive, sofrido modificações. Na intenção primeira de Jesus, que, de fato, se a gente for olhar bem, não dá para a gente saber qual é a intenção verdadeira de Jesus ao narrar esta parábola. Mas eu queria oferecer, nessa perspectiva, uma leitura, digamos, um tanto quanto diferente da parábola, daquela que habitualmente nós estamos acostumados, né? Que a gente tem que colocar os dons a serviço e que a gente tem que trabalhar pelo reino de Deus. Está bem, eu acredito nisso também. Uma coisa não anula a outra, mas é só para a gente entender algo que, a meu ver, nesse contexto que nós vivemos, né? Sobretudo do magistério do Papa Francisco, desde a Laudato Si e agora com a Fratelli Tutti, os dois textos do Papa Francisco que falam sobre essas questões das relações humanas, das questões sociais, né? E dentro desse contexto que nós estamos vivendo, do Dia Mundial dos Pobres, a mim me parece que pode nos ajudar a refletir. Então, pensemos assim. Primeiro, né? Aquele patrão, entendamos como de fato um patrão. Às vezes a gente põe o patrão como Deus, né? Deus é o patrão. É uma coisa complicada, até porque não sei se Deus se assemelha ao patrão que cobra de nós, que exige de nós, né? Tintim por tintim. Esta é uma imagem que nós às vezes colocamos de Deus. Deus é um patrão. E é um patrão tão, assim, fica estranho, um patrão tão mau que joga o servo longe, manda prender o servo. Não sei se essa imagem de Deus como patrão, ela corresponde à imagem que Jesus faz do Deus Javé como Pai do céu, que cuida de todos, que diz: não vos preocupeis com coisa alguma, porque todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Então, às vezes, a gente cria uma imagem de Deus muito diferente daquela que Jesus nos apresentou, como Pai do céu, como aquele que cuida. E muitas vezes essa parábola é usada para ameaçar, para colocar medo. As pessoas ficam com medo de Deus, ficam com medo do encontro face a face com Deus, porque a gente acha que Ele é um patrão que vai cobrar todas as horas não trabalhadas. E aí a gente até faz coisas boas,
mas faz coisas boas não necessariamente porque entendemos que são boas, mas fazemos coisas boas com medo de sermos condenados por não termos feito estas mesmas coisas boas. E a imagem que me vem do Evangelho, inspirado no Evangelho, a imagem que eu assimilo, o entendimento que eu tenho daquilo que Jesus fala, vai numa linha diferente. Portanto, o patrão é o patrão mesmo. E Jesus está aqui criticando o sistema de sua época, o sujeito da sociedade se organizar na sua época, que, apesar de estarmos muito distantes, no tempo e no espaço, na cultura sobretudo, sempre há nesses grupos humanos pessoas que querem, infelizmente, explorar os outros. Não era diferente no tempo de Jesus. O tempo de Jesus era formado por grupos de oligarquias, de latifundiários. A questão da terra era muito forte para a época de Jesus. Por isso, muitas vezes, os exemplos que Jesus utiliza são exemplos que estão mais próximos de imagens do campo, do agrário, porque é um pouco a experiência que ele tem. Então pense assim, nesse sentido, 3 empregados que estão a trabalhar para um patrão. Dentro do sistema, os 2 de fato fazem o certo, lucram para o patrão, devolvem, dão dinheiro para o patrão. Nós não sabemos bem como que eles fizeram isso, mas o fato é que aqueles 2 primeiros empregados, eles estão muito de acordo, tanto que o patrão fala, muito bem, me passa que a soma que é minha e vai embora. É uma mentalidade, é uma forma de pensar, é uma forma de se organizar, é uma forma de viver. O mundo de hoje também tem os seus patrões, pessoas que se apropriam daquilo que é de todos. E como eu disse, mesmo que muitas vezes estejam aparentemente dentro da lei, nem sempre tem relações justas. Relação legal é uma coisa, relação justa é outra, totalmente diferente. Às vezes a relação é legal, mas não é justa. E para sabermos se é uma relação justa, é preciso olhar todo o processo. E quanto o outro sai ganhando, e quanto eu saio ganhando, e vice-versa. Se a gente olha, por exemplo, essas grandes empresas mineradoras, olhem o lucro delas no final de um ano. Depois façam a soma dos salários pagos, de tudo que eles pagam. Peguem o lucro, dividam por cada funcionário. A gente veria que aquilo que os mais altos funcionários, que recebem os melhores salários, não faz nem cosquinha naquilo que eles obtêm, quanto lucro. A nossa região aqui, essa região das Minas Gerais, há 300 anos, experimenta muitas vezes a maldade de patrões que sempre levam aquilo que é nosso, de várias formas. Às vezes a gente cresce o olho em coisas bonitas em outros continentes, só que a gente esquece que aí a gente fala mal do nosso país, fala mal disso, fala da mal daqui, só que a gente esquece que aqueles só tiveram aquelas coisas bonitas porque levaram aqui o que era nosso. Tem muito país organizado, tem muito país em que as pessoas são tratadas de maneira muito boa, porque usufruíram dos recursos que são nossos. E há muito servo que está afim de viver isso, ganhando um pouquinho, ganhando elogio aqui, ganhando elogio ali, fazendo a vontade do patrão. Aquele terceiro servo, portanto, na visão do patrão é preguiçoso. Mas será que de fato ele é um homem preguiçoso?
Vou dar um exemplo para ficar mais claro. E se aquele terceiro, entre aspas, empregado fosse alguém proveniente dos povos indígenas, na relação com a terra? Nós, digamos, os brancos, né, temos uma relação com a terra de posse, de objeto. Por isso que esses grandes latifundiários ficam doidos para poder arrebanhar mais terra dos povos indígenas. Por quê? Porque para ele a terra serve para poder destruir, para poder fazer queimada, para poder desmatar. A terra é um instrumento. Para o índio, a terra é ele. Se para o branco a terra é o ter, para o índio a terra é o ser. O índio não se relaciona da mesma forma com a terra que nós nos relacionamos. E o que a gente às vezes aprendeu na história? Que quando os portugueses chegaram no nosso país, eles começaram a querer colocar o índio para trabalhar, só que o índio era preguiçoso, não gostava de trabalhar. Aí trouxeram povos africanos e escravizaram esses povos. Mas ainda hoje a gente ouve piadinha do pessoal da Bahia falando que é um povo que não gosta de trabalhar. Qual é o olhar que a gente tem em relação ao outro? Pode ser que aquele terceiro empregado não estava disposto a seguir o sistema. Pode ser que aquele empregado não estava disposto a sacrificar horas da sua família para obter mais lucro e aí ter mais, digamos assim, comissão no final do mês. Pode ser que aquele terceiro empregado não estava disposto a perder a sua saúde por alguns mais reais na sua conta, e por isso os outros olham como sendo preguiçoso, que não quer trabalhar, que não quer fazer nada. A denúncia de Jesus vai contra um sistema que quer fazer com que o outro seja uma peça numa engrenagem muito bem estruturada e que passa muito bem aos nossos olhos como uma coisa bonita, mas que vai sugando a vida das pessoas. É disso que Jesus fala. E é por isso que esses grandes patrões latifundiários da época de Jesus fazem o que fazem com Jesus. Gente, não sejamos românticos. Jesus não morreu de morte morrida, mas de morte matada. Quem matou Jesus não foi o povo, foram as autoridades religiosas e políticas que viam o seu sistema se desmanchar em vista de algo novo que aparecia, baseado na palavra de Deus, no ensinamento dos profetas, no ensinamento da sabedoria. O texto de hoje aqui, dos provérbios, é a sabedoria popular do povão. Diz algo bonito, falando da mulher, né? Numa sociedade profundamente patriarcal, ainda machista, a palavra de Deus traz à tona a mulher. E é interessante, eu já disse isso aqui outras vezes, se nós olharmos muitos países em que o coronavírus não matou tanta população como no país nosso, eles eram governados por mulheres. Nova Zelândia, por exemplo, Finlândia, se eu não estou equivocado, tiveram taxas de morte em vista do coronavírus muito pequenas. Sabe por quê? Por isso que está falando aqui, ó. Porque uma mulher vale mais do que joia. Ela dá alegria, não dá desgosto. Ela estende a mão para a roca. Ela abre sua mão ao necessitado, estende sua mão ao pobre. Talvez aquele empregado, o terceiro, fosse uma mulher que não conseguiu lucrar muito porque tinha que cuidar dos filhos em casa. Talvez aquela mulher,
aquele empregado fosse uma mulher que teve que ficar de licença maternidade. E aí é vista negativamente. Talvez aquela mulher não conseguiu lucrar tanto, porque além de trabalhar, ela tem que cuidar da casa, enquanto o bonitão vai cuidar do carro, vai limpar o carro, vai lustrar o carro. Então, meus irmãos, vejam o alcance dessa parábola, se nós a introduzirmos dentro do contexto que nós estamos vivendo. Essa parábola não é para meter medo nas pessoas, mas para realçar aquelas pessoas que estão em sintonia com o reino dos céus e muitas vezes são condenadas, são criticadas, são perseguidas, são maltratadas no reino dos seres humanos, digamos assim. E aí, nesse contexto do Dia Mundial dos Pobres, nós vamos escolher. Não estou falando dos prefeitos e vereadores, estou falando de escolher o nosso jeito de viver. Se é estendendo a mão aos grandes deste mundo ou estendendo a mão aos pobres. A sabedoria diz que a felicidade está em estender a mão aos pobres. Por isso o Papa utiliza esse versículo: estende tua mão aos pobres. A decisão é de cada um de nós. E as consequências da nossa decisão somos nós mesmos que temos. Não é Deus que vai castigar ninguém por isso ou por aquilo. Somos nós. É a nossa vida. O Papa Francisco tem falado muito dessa forma perversa de cuidar da natureza. A gente vê tudo, o que eu ganho? Às vezes a gente não ganha dinheiro, mas a pergunta é: eu vou fazer isso, o que eu ganho em troca? O que eu ganho em troca? Às vezes eu não vou ganhar dinheiro, mas eu vou ganhar um carrinho aqui, né? O que eu ganho em troca? É muito triste as pessoas terem que se humilhar por míseros reais para ficar balançando bandeirinha disso ou daquilo, desse ou daquele partido. É muito triste as pessoas ganharem poucos litros de gasolina para colocar os carros, para fazer barulho. É muito triste isso. É perverso. O que eu ganho? Eu vou ganhar um pouquinho, já está bom. Nós precisamos ter a coragem de ir além desse sistema. De dizer não, mesmo que a gente não diga nada. É muito triste as pessoas terem que se humilhar nestes tempos que nós vivemos para ganhar um pouquinho. Eu ganhei. E fazendo algumas coisas, não por convicção, mas por acomodação. E, para terminar, aqueles que, quando saírem dessa igreja, aqueles que estão me vendo, disserem que o padre falou de política, estão equivocados se pensam que eu estou falando de política partidária. Estou falando de evangelho. E nesse sentido eu convido qualquer pessoa para mostrar aquilo que eu falei que não está em coerência com a palavra de Deus. Qual vírgula que eu disse que não está em coerência com a palavra de Deus? Do que eu disse, do que eu falei. Não estou fazendo política nesse sentido. Até porque não me importa quem vai ganhar a eleição. Importa o que o comportamento dessa pessoa vai trazer para os pequenos. O que a gestão dessa pessoa vai trazer para os pequenos e para os pobres. Se vai trazer vida e esperança ou se vai trazer mais dor e sofrimento.
É isso que me importa e é isso que eu espero, que aqueles e aquelas que forem escolhidos estejam de fato promovendo a vida e a esperança. Independentemente da sua profissão religiosa, independentemente do que seja, independentemente de qualquer outra coisa, importa para mim saber a ação em favor dos pobres que essas pessoas irão fazer. Daqui 4 anos, teremos a oportunidade de avaliar se estas pessoas, sendo eleitas hoje, irão de fato por este caminho apontado na palavra de Deus. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Apresentemos agora, junto ao altar do Senhor, o pão e o vinho. Vamos abrir a nossa mão, estendê-la ao pobre. Estender a mão ao pobre é estender a mão a Jesus. Estender a mão ao pobre é estender a mão a Jesus. Cantemos. É prova de amor junto à mesa partilhar, é sinal de humildade nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Quem vive para si, empobrece-se o viver. Quem doar a própria vida, vida nova de colher. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Oferta é bem servir, por amor ao nosso irmão, é reunir-se nessa mesa, é celebrar a redenção. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Acolhei as oferendas deste vinho e deste pão, e o nosso coração também. Senhor, que vos doastes totalmente por amor, fazei de nós o que convém. Orai, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz, por Cristo nosso Senhor. Amém. A oração eucarística escolhida para esta Eucaristia está muito em sintonia com a palavra de Deus que nós hoje ouvimos. Ela se chama Jesus que passa fazendo o bem. Passa fazendo o bem. Prestem atenção, gravem as palavras com os ouvidos de vocês. É muito bonito a gente perceber a ação de Jesus
para com os pequenos, os marginalizados, para a gente também se colocar. De que lado que eu fico na história? Não existe em cima do muro, não existe imparcialidade, ou você está de um lado ou está do outro. A igreja não tem partido, mas ela tem lado, é o lado dos pequenos, dos pobres. Como Jesus também não teve partido, mas teve lado, é diferente. Uma coisa é a gente ter um lado partidário, e não é errado ter, mas a igreja, enquanto instituição, não tem um partido, mas tem lado. Independentemente do nosso partido, a gente tem que ter lado, e é o lado dos pequenos. Então, e isso é evangelho e doutrina da igreja, que a gente deve seguir com todo carinho, com todo amor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso bem, a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação darmos graças, sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós os louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. O céu e a terra proclamam sua glória. Hosana, Hosana, Hosana ao Rei da Luz. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao nosso Rei Jesus. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, cheio de amor, a Ele toda glória e louvor. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós o suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e o sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso bispo Ayrton, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade, especialmente os pobres e excluídos, se abram à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de Nazaré, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires e todos os santos e santas, os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Um dos parágrafos muito bonito nessa mensagem do Papa no Dia Mundial dos Pobres, vocês podem acessar depois pela internet, é um em que ele vai citando assim muitas pessoas, não nomes de pessoas, mas pessoas de modo geral que estendem a mão como um sinal de estender a mão aos pobres, aqueles que precisam, sobretudo nesse contexto da pandemia. Então ele fala de pessoas do serviço de saúde que estendem as mãos para ajudar os médicos, enfermeiros, o pessoal da limpeza, os técnicos administrativos, né? Todas aquelas pessoas que neste tempo não programado da pandemia, já tem como uma programação interna o compromisso de estender as mãos aos pobres. Os padres, que ele diz assim, com o coração partido, muitas vezes, abrem as mãos para abençoar, e coração partido aqui em vista do sofrimento, da dor, da morte de tantas pessoas. E ele também fala daqueles que estendem, que abrem as mãos para estas situações que geram, não vida, mas morte. Aqueles que abrem as mãos para uma série de questões, abrem as mãos para a violência. Quantos homens abrem as mãos para ferir uma mulher? Quantos abrem as mãos para passar
um entorpecente, uma droga que vai causar o sofrimento e o dano de tantas pessoas em vista de ter dinheiro. O Pai Nosso é a oração em que abrimos as mãos. Normalmente a gente eleva as mãos em direção ao Pai. Mas essas mãos, quando a gente termina de elevá-las ao Pai, como diz a música, erguei as mãos com alegria, mas reparti também o pão de cada dia. Estender as mãos a Deus e aos preferidos e queridos de Deus. Com esse espírito eu convido vocês a rezarem a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos, Senhor, vossa paz, dai-nos, Senhor, vossa paz, dai-nos, Senhor, vossa paz, vossa paz. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. As pessoas então que vão comungar, pedimos a gentileza de, quando a ministra e eu aproximarmos, e retirem a máscara, receba a comunhão na mão, comungue e se assente, de tal modo que a gente sabe também aqueles que já comungaram. Os que não vão comungar já podem se assentar, por gentileza, porque assim a gente sabe diferenciar aqueles que desejam comungar dos que não vão comungar. O corpo de Cristo.
partilha começa na mesa, a justiça é evento e certeza de quem luta e abraça a razão, de fazer o pão comunhão. A partilha começa na mesa, a justiça é evento e certeza de quem luta e abraça a razão, de fazer uma comunhão. Acredito que a força do povo forjará e fará um mundo novo, porque o Pai é presença maior que caminha no meio de nós, porque o Pai é presença maior que caminha no meio de nós. A partilha começa na mesa, a justiça é remendo e certeza de quem luta e abraça a razão, de fazer o pão comunhão. A partilha começa na mesa, a justiça é remendo e certeza de quem luta e abraça a razão, de fazer o pão comunhão. Que o pão seja farto na mesa, que a fome, ódio e tristeza tenha espaço e crie esperança para fazer deste mundo mudança. Tenha espaço e crie esperança para fazer deste mundo mudança. A partilha começa na mesa, a justiça é evento e certeza de quem luta e abraça a razão, de fazer do pão comunhão. A partilha começa na mesa, a justiça é evento e certeza de quem luta e abraça a razão, de fazer do pão comunhão. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei a Deus, possa esta Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória, fazer-nos crescer em caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então fica essa dica para que as pessoas que quiserem ler a mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres, esse 4º Dia Mundial dos Pobres. É muito interessante que a gente possa acompanhar o Papa Francisco na reflexão, que é muito simples, é acessível a qualquer um de nós, sem problema algum. Uma questão: desejo que tenham um bom dia, todos vocês, os que vão votar. Não sei se alguém já votou, porque a eleição começou às 7 horas, pode ser que algum irmão já tenha votado e que nos acompanhe não só aqui na Igreja Matriz, mas também pelas redes sociais. Mas eu queria chamar a atenção para algo. Terminada a eleição, divulgados os resultados, que a gente, tanto aqueles que forem escolhidos quanto os que não forem escolhidos, mantenham a civilidade, né? Não sei como é que é por aqui, porque é a primeira vez que estou vivenciando algo dessa condição, né, numa eleição aqui nas bandas de Ouro Preto e de Cachoeiro do Campo. Mas nós que somos cristãos, nós respeitamos uns aos outros. Então, não fica bem para alguém que participou da Eucaristia, que aceita a palavra de Deus, seja fisicamente, por palavras ou gestos, ou mesmo nas redes sociais, né? Às vezes a gente não fala assim, mas nas redes sociais a gente fala, né? Escreve. Então, não vamos ofender ninguém.
Quem foi eleito, claro, tem o direito de celebrar, mas sem ofensa, sem humilhação. Porque nós somos irmãos, nós vamos viver juntos. Ou quem perdeu vai ser exilado para um outro planeta. Ou quem ganhou vai governar só para quem é o grupinho dele. Não é questão de bem feito, que bom. Não, que perdeu, né? Que bom que perdeu. Bem feito. Olha, isso não faz parte do espírito cristão. Não faz parte. Independentemente de quem ganhar, alguém vai ganhar, né? Que nós, então, assumamos juntos o bem da nossa cidade. Não é só quem ganha que é responsável pela cidade, somos todos nós. Quem destrói, às vezes, a cidade não é necessariamente quem é eleito. É também aquele que não é eleito. Somos nós. Quem suja a cidade, quem destrói a natureza. Não necessariamente a pessoa, né? Às vezes a gente reclama, por exemplo, de um sistema de limpeza, de modo geral, né? Mas a gente joga o palito de picolé, a guimba do cigarro, na rua. Então, aí a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, olha, é um convite, um pedido que eu faço a vocês. Não vamos entrar nesse jogo de brigar, de aceitar provocação. Guarde-se no seu silêncio. Se você é do partido que ganhou, tá bem, cumprimente aqueles que foram eleitos, mas assuma o compromisso de cuidar daqueles que votaram em outras pessoas. Somos todos irmãos e irmãs. Ou não, ou eu estou errado. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, porque eu não tenho problema quanto a isso. Eu acolho, com humildade. Mas, pelo que eu aprendi, somos todos irmãos e irmãs. Então, eu não vou ofender o meu irmão, humilhar o meu irmão, porque ele saiu perdedor. Até porque essas coisas são tão passageiras. Hoje pode ser você ganhou, né? Amanhã pode ser você perdeu. É assim? Então, não vale a pena a gente entrar nessas coisas assim com tanta energia, coisas que passam. Cuidemos das coisas que não passam. E uma das coisas que não passa é a mão estendida aos pobres. Isso não passa, nem para nós, nem para Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus cheio de bondade, amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom dia para todo mundo. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Como tuas obras me alegram, Senhor, os teus prodígios suscitam amor, tua presença eu contemplo no céu, ora a terra também nela estás. Nos céus o que fez tua mão, todo o universo teu nome bendiz. A criação é um canto de amor, esse canto é também meu louvor. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo. Só fechar. Com alegria aclamar seu amor, sua